Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de tecnologia. Hoje a nossa aula tá bem interessante, tá bem legal. Eu trouxe um vídeo, tá? A gente vem falando sobre evolução tecnológica e eu trouxe um vídeo para vocês poder assimilar o conhecimento melhor através desse vídeo. E ele é bem interessante e ele é muito legal também. Pessoal, mais uma vez, eu não recebi. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades. Por favor, não se esqueçam de realizar essas atividades. Façam por gentileza. O meu e-mail está disponível, eu sempre deixo disponível no final da aula para vocês. Nos comentários dos vídeos também tem disponível para vocês realizarem e fazerem essa atividade. Então, por favor, não deixem de fazer, tá? Agora, voltando sobre o vídeo. Gente, eu vou deixar aqui, vou pôr ele para vocês assistirem. Prestem atenção, porque nós vamos fazer atividades relacionadas a esse vídeo. Então, por favor, pessoal, assistam, prestem atenção para vocês depois conseguir realizar a atividade que eu vou propor para vocês, tá? Então, por favor, eu vou soltar aqui. Já já nós voltamos a conversar. Nesse segmento, procuro apresentar um apanhado da história da tecnologia, isto é, o desenvolvimento ao longo do tempo de técnicas, habilidades e processos usados na produção de bens e serviços. Uma descrição sucinta da história da tecnologia como esta deve adotar um padrão metodológico rigoroso para fazer justiça ao assunto sem o distorcer de uma forma ou de outra. O plano seguido é principalmente cronológico, traçando o desenvolvimento da tecnologia através de fases que se sucedem no tempo. Obviamente, a divisão entre fases é, em grande parte, arbitrária. Um fator na ponderação tem sido a enorme aceleração do desenvolvimento tecnológico ocidental nos últimos séculos. O uso do termo tecnologia mudou significativamente nos últimos 200 anos. Antes do século XX, o termo era incomum e era usado para se referir à descrição ou estudo das chamadas artes úteis. Primeiramente, devemos notar que a distinção entre ciência, tecnologia e engenharia nem sempre é clara. A ciência é um conhecimento sistemático do mundo físico ou material obtido através da observação e experimentação. Por exemplo, biologia, ecologia, química e física. As tecnologias são geralmente geradas pela ciência, mas elas precisam satisfazer requisitos como utilidade, usabilidade e segurança. Por exemplo, a programação de computadores. Engenharia é o processo orientado por objetivos de projetar e fabricar produtos usando resultados da ciência e tecnologias. Por exemplo, a fabricação de chocolates ou robôs. Para começar do começo, vejamos como a humanidade evoluiu tecnologicamente. Os seres humanos ramificaram-se de seu ancestral comum, os chimpanzés, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Mas os primeiros humanos surgiram há 3 milhões e meio de anos. Já o Homo sapiens apareceu há 120 mil anos. Os primórdios da agricultura surgiram nos vales e várzeas fluviais habitados por antigas civilizações entre 10 e 12 mil anos atrás. A revolução científica refere-se a mudanças históricas no pensamento e nas crenças, e só foram ocorrer na Europa entre 1550 a 1700, começando com Nicolas Copérnico, que afirmará um cosmos heliocêntrico, e terminando com Isaac Newton. A Revolução Agrícola descreve um período de desenvolvimento agrícola
iniciado na Grã-Bretanha, que abarca desde o século XVIII até meados do século XIX, período durante o qual existiu um enorme incremento da produtividade agrícola. No período de 1750 a 1850, a primeira revolução industrial evoluiu da produção manual para as máquinas. Houve a adaptação de motores a vapor ao movimento, os trens, a organização do trabalho em fábricas e as primeiras máquinas-ferramentas fabricaram peças de precisão. A segunda revolução industrial, também chamada de Revolução Tecnológica, também durou cerca de 100 anos, de 1850 a 1950. Iniciou a produção em massa de aço, assim como o telégrafo, as ferrovias e o abastecimento de água e esgoto. A terceira revolução industrial começou por volta do ano de 1950, com o advento da energia nuclear e posteriormente o transistor, os microprocessadores e os computadores. Os primeiros robôs industriais foram também produzidos. De 1990 para frente, chegando aos dias de hoje, estamos na chamada Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, que iremos expor em detalhes. Mas antes, vamos distinguir entre dois tipos de mudanças tecnológicas: tecnologias revolucionárias e disruptivas. Uma tecnologia revolucionária depende de melhorias incrementais em uma tecnologia já estabelecida. Ela melhora a performance de produtos já estabelecidos, geralmente de forma incremental. Esse é o caso de novos modelos de carros a cada ano. Em contraste, uma tecnologia disruptiva é aquela que desloca uma tecnologia estabelecida e abala a indústria com um produto inovador, e que cria uma indústria completamente nova. Por exemplo, o computador pessoal deslocou a máquina de escrever e mudou para sempre a forma como trabalhamos. E o e-mail transformou a forma como nos comunicamos, em grande parte deslocando as indústrias de correios e cartões postais. Na figura, apresentamos as principais tecnologias disruptivas ao longo da história, ou seja, como a humanidade desenvolveu-se protegendo as necessidades básicas de alimento, calor e segurança, inventando ferramentas, descobrindo o fogo e criando armas até chegar aos dias de hoje. Note como as tecnologias disruptivas vão acontecendo com maior frequência com o passar do tempo. Por exemplo, a passagem da criação das primeiras ferramentas para a criação de armas levou cerca de 3 milhões de anos, enquanto que da invenção da roda até a máquina a vapor decorreram 4.200 anos. E nos últimos 210 anos tivemos pelo menos 5 tecnologias disruptivas. Mas por que estou contando toda essa história? A razão é deixar claro a impressionante aceleração do desenvolvimento tecnológico nos últimos séculos. Na biologia, devido à sobrevivência dos mais aptos, inovações vantajosas são transmitidas dos pais aos filhos. Esse processo se desenvolve geração após geração ao longo de escalas de tempo geológicas, de forma caótica, mas incremental. Ao basear-se no progresso genético, em vez de recomeçar, os organismos aumentam em complexidade e capacidade ao longo do tempo. A tecnologia também é um processo evolucionário, como a biologia, mas durante os últimos séculos ela se move de uma invenção para a próxima, muito mais rapidamente do que a biologia. Vemos pelo gráfico que a evolução foi muito pequena em relação ao período de tempo dos primeiros 2 milhões e 1.500 anos, em que o homem evoluiu de uma ferramenta de pedra talhada para um tipo de machado feito de ferro. A tecnologia começou efetivamente a acelerar a partir de 1500 DC, com a Revolução Científica, as 3 revoluções industriais, e agora chegamos na Indústria 4.0.
O que é importante observar é a evolução exponencial da tecnologia humana. Cada geração de tecnologia se baseia nos avanços das gerações anteriores e isso cria um ciclo de feedback positivo de melhorias. Como cada geração de tecnologia melhora ao longo do tempo, a taxa de progresso de versão para versão acelera. Para ver isso, imagine fabricar uma cadeira com ferramentas manuais, ferramentas elétricas e, por fim, um torno automático. A produção fica várias vezes mais rápida em cada etapa. Isso sugere que os horizontes para tecnologias surpreendentemente poderosas podem estar muito mais próximas do que imaginamos. Estamos há apenas 20 anos do século XXI e o progresso tem sido impressionante. Nós sequenciamos o primeiro genoma humano em 2004 a um custo de centenas de milhões de dólares. Agora, as máquinas podem fazer o mesmo serviço por $1.000. Esse gráfico mostra a incrível aceleração da tecnologia prevista para os próximos 30 anos. Vemos que a tecnologia terá avançado 1 milhão de vezes desde o ano 2000 até os dias de hoje. E em 30 anos, 1 bilhão de vezes. Os futuristas preveem drásticas mudanças na sociedade nos próximos 20 anos. Por exemplo, veículos autônomos, drones fazendo entregas e a impressão 3D para a construção civil. Diagnósticos médicos e decisões legais feitas sem médicos e advogados. Como o futuro está se aproximando muito mais rápido do que imaginamos, é fundamental pensar exponencialmente sobre para onde estamos indo e como chegaremos lá. Como já deu para perceber, depois do ano 2000, tornou-se popular a ideia de que uma sequência de revoluções tecnológicas não acabou e que estamos testemunhando o alvorecer de uma nova revolução. Essa quarta era, que combina hardware, software e biologia, enfatiza os avanços na comunicação e conectividade. Esta era é marcada por avanços em tecnologias emergentes em várias áreas, como na indústria, a chamada Indústria 4.0, na medicina e, em particular, no nosso dia a dia. Vamos falar de algumas delas. A Internet das Coisas. A Internet das Coisas refere-se à tecnologia de computação embutida em dispositivos como smartphones e todo tipo de dispositivos do dia a dia se conectando rotineiramente uns com outros através da internet. Embora a maioria de nós já tenha ouvido falar e esteja de fato utilizando a Internet das Coisas, talvez ainda não tenhamos percebido o impacto que isso terá em nossas vidas e na vida das empresas nos próximos anos. Além das aplicações para melhorar a mobilidade urbana, o serviço de iluminação e segurança pública também usarão dispositivos de monitoramento. Em outras palavras, o desenvolvimento de cidades inteligentes. No Brasil, determinadas indústrias estão preparadas para acolher os benefícios da tecnologia IoT, principalmente as pertencentes ao agronegócio. Uma outra aplicação disruptiva é o monitoramento e manutenção das condições dos pacientes em tempo real através de dispositivos vestíveis. Big Data e computação em nuvem. Duas tecnologias fundamentais na quarta revolução industrial são Big Data e computação em nuvem. Big Data representa conteúdo, isto é, dados, enquanto computação em nuvem é infraestrutura. Para entender por que ambas as tecnologias são geralmente agrupadas, você precisa ter uma compreensão básica do que é Big Data e computação em nuvem. A definição mais direta do Big Data é que ele é um grande volume de dados que são coletados em tempo real, podendo ser textos, imagens, sons, vídeos e etc. Esses dados podem ser tão extensos que não podem ser processados por meio de técnicas tradicionais de base de dados. Quanto à computação em nuvem, significa armazenar e acessar dados, arquivos e programas pela internet, em vez do disco rígido do computador local. Por meio da virtualização de hardware, a computação em nuvem oferece a opção de armazenar quantidades significativas de dados de uma maneira escalável, tolerante a falhas e de baixo custo.
Internet de quinta geração, 5G. A velocidade do 4G, que provavelmente está ao alcance das suas mãos neste momento, é de 1 GB por segundo. A nova rede, em seu potencial máximo, será capaz de oferecer velocidade padrão de 20 GB por segundo. Então, por exemplo, para baixar um filme da Netflix vai levar 3,7 segundos em vez dos 2 minutos atuais. Além disso, no quesito velocidade, um dos fatores chaves é o tempo de latência, ou seja, a capacidade de resposta da rede a uma solicitação será praticamente instantânea. Falando assim, isso não parece muita coisa, porém isso irá mudar a forma como as pessoas se comunicam. Por exemplo, um cirurgião em São Paulo poderá controlar um par de braços robóticos operando em Manaus. E de uma forma geral, poderemos controlar objetos a grandes distâncias como se estivesse naquele local, por exemplo, dirigir um carro para outra pessoa distante, ou mesmo deixar que o carro se autodirija, pois o carro autônomo não deixa de ser um robô autônomo. E assim todo o tráfego de carros pode ser automaticamente controlado. A tecnologia 5G já opera no Reino Unido, na Coreia do Sul e em algumas partes dos Estados Unidos, devendo evoluir rapidamente até 2025. Impressão 3D. A manufatura aditiva, comumente conhecida como impressão 3D, é o processo de construir um objeto depositando o material em várias camadas. O uso de manufatura aditiva certamente tornou-se moda, mas ainda não atingiu todo o seu potencial. A indústria 4.0 fornece a infraestrutura tecnológica para empresas de manufatura usarem a tecnologia 3D, produzindo produtos personalizados, desde um órgão artificial até uma residência. Na medicina, próteses são impressas em 3D para as condições específicas dos pacientes. Na educação, as escolas estão incorporando a impressão 3D em seu currículo como ferramentas para preparar melhor as crianças para o futuro. Na construção, a impressão 3D em concreto está em desenvolvimento como uma maneira rápida e barata de construir residências. Impressoras 3D de grande escala, especialmente projetadas para imprimir em concreto, podem construir paredes e lajes. Como a impressão 3D pode ser feita sob demanda, o tempo de produção desses produtos personalizados também é significativamente menor. Robôs autônomos. Um robô autônomo é um robô que executa comportamentos ou tarefas com um alto grau de autonomia, isto é, sem influência externa. A robótica autônoma é geralmente considerada um subcampo da inteligência artificial, robótica e engenharia de informação. Veja neste vídeo da Boston Dynamics o que eles podem fazer. O local de trabalho do robô de fábrica é desafiador e geralmente pode conter variáveis caóticas e imprevisíveis, e até o tipo de objeto e a tarefa requerida devem ser determinadas. Isso pode variar de forma imprevisível, pelo menos do ponto de vista do robô. Uma área importante da pesquisa em robótica é permitir que o robô lide com seu ambiente, seja em terra, debaixo da água, no ar, no subsolo ou no espaço. Um robô totalmente autônomo pode obter informações sobre seu meio ambiente, trabalhar por um período prolongado sem intervenção humana, mover-se total ou parcialmente por todo o ambiente operacional sem assistência humana, evitar situações prejudiciais às pessoas, propriedades ou a si próprio, e também
Pode aprender ou adquirir novos conhecimentos, como ajustar-se a novos métodos para realizar suas tarefas, ou adaptar-se à mudança de ambiente. Nanorobôs. A nanorobótica é considerada uma área emergente da nanotecnologia, unindo a disciplina de desenho e construção de nanorobôs, nanoeletrônica e biomateriais. Nanorobôs são dispositivos que variam no tamanho de 0,1 até 10 micrômetros. Na medicina, eles já foram testados ao longo dos últimos 2 anos para ajudar na cura de diversas doenças. Por exemplo, um nanorobô pode acabar com as células cancerígenas dentro do corpo. Computação quântica. A lei de Moore afirma que a velocidade de um computador é dobrada a cada 12 meses. Entretanto, essa evolução tem um certo limite, um ponto em que não será possível aumentar essa velocidade. Os computadores quânticos não virão para substituir os clássicos na execução de navegadores da web ou na exibição de vídeos em streaming. O que eles farão, pelo menos é o que se espera, será oferecer uma maneira fundamentalmente diferente de realizar certos cálculos. Eles serão capazes de resolver aplicações para as quais entendemos como estruturar o código em um computador clássico, mas para as quais os requisitos computacionais, como tempo, memória e processamento paralelo, são muito intensivos para até mesmo os supercomputadores disponíveis. Também serão destinados a simular a mecânica quântica e as reações químicas. Entretanto, será necessário um novo avanço tecnológico disruptivo antes que seja possível construir o computador quântico. Se daqui a 10 anos tivermos um computador quântico, isso certamente mudaria o mundo da mesma forma que o primeiro microprocessador. Engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de técnicas capazes de manipular genes, que tiveram sua fase de maior desenvolvimento a partir da década de 1970. Desde então, suas aplicações estão presentes em diversas áreas, desde a medicina até a pecuária. Por exemplo, já se pode escolher o sexo dos bebês e daqui a algum tempo será viável até alterar suas características genéticas. Daqui para frente, a vontade de ter um menino ou uma menina não será mais um mero desejo. Atualmente, essa área está ganhando cada vez mais espaço no mercado e até mesmo no nosso dia a dia. Você com certeza já deve ter comprado produtos geneticamente modificados, seja alimentos ou até mesmo ter um cachorro de raça. Algumas das aplicações da engenharia genética, além de selecionar o sexo dos bebês, são elaborar pesquisas sobre doenças genéticas e desenvolver novos medicamentos, modificar alimentos de origem vegetal e o aprimoramento de raças animais. Isso é bom para a humanidade? Existem perigos como a desigualdade econômica intensificada, a possibilidade de programas de eugênica em grande escala e o controle totalitário sobre vidas humanas. Como determinar a aceitabilidade desses riscos? Para o bem ou para o mal, a humanidade está se tornando capaz de decidir como serão os novos habitantes do planeta. Blockchain. Blockchain é uma tecnologia que permite que as transações sejam seguras e anônimas. É a mesma tecnologia que impulsiona o Bitcoin e outras moedas digitais. Blockchain é considerada uma das tecnologias emergentes mais promissoras, que tem o potencial de transformar negócios como nós os conhecemos hoje. A tecnologia blockchain foi inventada em 2008, mas só entrou no conhecimento público quando o Bitcoin foi lançado. O sistema de pagamentos atual é baseado na confiança,
Isso porque todas as operações passam por um intermediário, seja um advogado, um cartório, um banco ou uma operadora de cartões de crédito. É necessário que as partes confiem que esses intermediários executam suas tarefas de forma correta. Blockchain é uma base de dados contendo um livro digital de registros de transações. Mas esse banco de dados é diferente dos bancos de dados tradicionais que conhecemos, em que uma única autoridade, por exemplo, um banco ou um cartório, tem o poder de inserir ou modificar os dados. No blockchain, os dados são compartilhados através de uma rede de computadores, em que todos os dados são protegidos e só podem ser alterados por pessoas autorizadas a fazê-lo. É como se fosse uma planilha duplicada milhões de vezes em uma rede de computadores. As informações são constantemente reconciliadas no banco de dados, que é armazenado em vários locais e atualizado instantaneamente. Como não há localização central, é mais difícil hackear, já que a informação existe simultaneamente em milhões de lugares. Um bloco é composto por uma informação de uma transação, um código, o hash, e também o código do bloco anterior. Isso cria uma cadeia de blocos interconectados e que dá um nome a esta tecnologia. O hash é a identidade única de um bloco, como se fosse uma impressão digital da pessoa. Há vários tipos de dados que podem ser armazenados em um bloco, como registros médicos, registros de propriedade, transações bancárias, etc. Por exemplo, Roberto quer comprar uma casa do proprietário Antônio. Assim, Antônio assina um documento passando a propriedade da casa para Roberto. Antônio também deverá fornecer a prova de que ele comprou a casa do proprietário anterior com um documento semelhante, dando-lhe a propriedade da casa. Esse documento deverá ser fornecido a Roberto, assim como todos os registros da cadeia de compra e venda da propriedade desde o início. No blockchain, para cada uma das transações existe um bloco. Isso significa que um interessado, a qualquer tempo, pode verificar quem é o proprietário e saber toda a história das transações. As transações não são verificadas apenas por uma única autoridade, mas pelo consenso de múltiplos usuários. Como as informações são armazenadas em vários computadores, torna-se muito difícil para qualquer pessoa alterar ou excluir os dados sem que os outros na rede percebam. Como resultado, o blockchain ajuda a armazenar e validar informações confidenciais de uma forma que estabelece a confiança e também pode ajudar a reduzir os custos, aumentar a velocidade e melhorar a produtividade nas transações. Imortalidade. Para finalizar esse segmento, faremos algumas reflexões baseadas nas ideias do Dr. Ronald Klotz, da American Academy of Anti-Aging, e do historiador Yuval Harari. Em 1786, a expectativa de vida média era de apenas 24 anos. 100 anos depois, dobrou para 48. No momento, um recém-nascido pode esperar viver uma média de 76 anos. Com as recentes descobertas em biologia, muitos cientistas preveem que a expectativa de vida continuará a aumentar de maneira acentuada. De fato, se estiverem corretos, os humanos não deverão ter que morrer no futuro. Mais da metade dos baby boomers na América assistirá a seu 100º aniversário e mais além em excelente saúde. Estamos avaliando a expectativa de vida dos baby boomers e a geração após os baby boomers em 120 a 150 anos. Na visão científica moderna, a atitude em relação à doença, velhice e morte é que esses são basicamente problemas técnicos. É uma grande revolução no pensamento humano. Ao longo da história, a velhice e a morte foram sempre tratadas como problemas metafísicos, como algo decretado pelos deuses. Até alguns anos atrás, havia muito poucos médicos ou cientistas que diriam seriamente que estão tentando superar a velhice e a morte. Eles diriam: não, eu estou tentando superar essa doença em particular, seja a tuberculose ou câncer ou Alzheimer.
Derrotar a morte é absurdo, é ficção científica. Mas a nova atitude é tratar a velhice e a morte como problemas técnicos, em essência, igual a qualquer outra doença como câncer ou Alzheimer. Ainda não conhecemos todos os mecanismos e todos os remédios, mas em princípio as pessoas morrem sempre por razões técnicas, não por razões metafísicas. Hoje não achamos que as pessoas morrem porque o anjo da morte decretou. Elas morrem porque seu coração para de bombear, ou porque uma artéria está obstruída, ou porque as células cancerosas estão se espalhando no fígado. Estes são todos problemas técnicos e, em essência, eles devem ter alguma solução técnica. E esta forma de pensar está agora se tornando dominante nos círculos científicos, e também entre os magnatas do Vale do Silício que pensam: espere um pouquinho, algo está acontecendo. Pela primeira vez na história, se eu for rico o suficiente, talvez eu não tenha que morrer. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Legal? Então, o que vai ser a atividade? Façam um resumo do vídeo do que vocês assistiram. Gente, não se esqueçam de fazer esse resumo, por favor. Eu vou deixar os minutos aqui disponíveis, vocês podem utilizar nesses minutinhos, gente. Por favor, façam a atividade, vocês não estão fazendo, tá? Vou deixar aqui uns minutinhos, vou deixar meu e-mail para vocês não se esquecer. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, por favor. Curta o vídeo e realize a atividade. Vou deixar uns minutinhos aqui para vocês fazerem, tá?
E aí, pessoal, já fizeram? Já encaminharam no e-mail? Espero que sim. Essa foi a nossa aula de hoje e até uma próxima, pessoal.